Olá a todos, sejam bem-vindos ao Rato que Roeu a Roda. Este webinar, por, por motivos de termos ainda numa fase inicial, cometemos alguns erros e tivemos que corrigir esses erros. Espero que agora esteja tudo bem e gostava que vocês deixassem nos comentários se está tudo bem, porque eu não consigo perceber neste momento se estão a ouvir bem e gostava que deixassem aí os vossos comentários, um thumb up, digam qualquer coisa para eu começar a perceber se o som está bom, a imagem. Ainda temos pessoas a entrar, que estão a entrar no outro link, por isso vamos aguardar que todos cheguem. Antes de mais, quero-vos agradecer por estarem aqui a esta hora. Eu sei que eu queria muito começar às 21h21, por várias razões. Eu sou um apaixonado por capicuas e por números primos, e por isso acho muito interessante brincar com isso, porque a vida financeira é muitas vezes levada demasiado a sério. E com razão, porque mexe e tem um impacto gigante nas nossas vidas. E é com grande prazer e orgulho que hoje vou fazer o nosso primeiro episódio desta série, O Rato que Roeu a Roda. Este nome surge por razões bastante simples. Porque foi através de um livro que eu li em 2004, 2005, por aí, e que me ajudou a mudar a minha vida. E por isso esse livro é o Pai Rico, Pai Pobre. É o livro que vamos sortear hoje no final desta partilha, desta série. Mas também quero-vos dizer que temos vindo nos últimos anos a fazer uma grande aprendizagem, porque os livros são fantásticos e ajudam-nos a ter um mindset mais próximo daquilo que é importante para nos ajudar a ter uma vida financeira mais saudável. E para mim é muito importante ter uma vida financeira saudável, e vou explicar hoje porquê. Vou também explicar hoje as razões que me levaram a entrar na roda, a sair da roda, porque é que hoje olho para trás e com a aprendizagem que tive, permite-me ajudar-vos e dar-vos algumas dicas sobre as finanças pessoais. Bem, então vou falar, antes de mais, vou começar por falar um pouco de mim. Sou Igor Brito, para quem não me conhece, consultor financeiro, trabalho neste setor desde 2007, mas desde que eu me lembro que gosto de dinheiro. O meu livro favorito era o Tio Patinhas, e sempre gostei de ver o Tio Patinhas a tomar banho naquela piscina de moedas. Para quem se lembra, para quem já é mais cota como eu, provavelmente lembra-se disso. Quem é mais novo não se lembrará, mas eu aconselho toda a gente a dar uma vista de olhos no Tio Patinhas, porque acho que é muito interessante perceber a ligação que ele tinha com o dinheiro. Ele era alguém que acumulava muito dinheiro, mas não tinha uma boa relação com o dinheiro. Isso é muito importante também, porque para ter uma vida financeira saudável é necessário muito mais do que saber o que fazer com o dinheiro, ou saber criar dinheiro. Tem a ver com mindset, com uma questão de abundância, de conseguir também desfrutar dessa vida financeira e desse desenvolvimento financeiro que se vai fazendo ao longo do caminho. E é por isso que hoje preparámos para vocês este episódio desta primeira série, porque vão haver mais séries, mas para já vamos contar
uma história de um rato muito famoso, que é o rato Igor Brito, que está aqui à vossa frente, sou eu. Vou partilhar algumas dessas histórias e como vos disse, desde muito novo que me lembro de guardar dinheiro. Eu tinha vários milheiros, sempre tive milheiros para várias coisas. Sempre tive pequenos negócios desde pequeno para ganhar mais dinheiro, porque eu não venho de uma família muito abastada, venho de uma família da classe média, talvez até média baixa, que passou bastantes dificuldades numa fase inicial. Também para quem não me conhece, não fui um aluno brilhante, porque sinceramente vivi a minha vida toda na época dos porquês e isso levantava grandes dificuldades aos professores a enquadrar-me, ou eu me enquadrar dentro da- das aulas e era bastante desafiante para mim. Hoje, provavelmente, eu me diagnosticar alguma daquelas novas doenças que dizem que os miúdos têm, que é na altura diziam que era bicho carpinteiro, agora não sei o que é que dizem. Agora inventaram um conjunto de novas questões que obviamente são verdade e que são importantes nós conseguimos identificar nos miúdos e nos jovens, porque permite desta forma terem, ou deveria permitir desta forma ter uma aprendizagem mais específica e não tão padronizada. As finanças pessoais é algo que não se dá na escola, o que é uma coisa estranha, porque eu, como gosto de dinheiro desde pequeno, como gosto de aprender e quis sempre aprender mais sobre dinheiro, para mim isso é algo muito estranho. É muito estranho que um dos elementos mais importantes das nossas vidas não é dado, não há um minuto de formação nas escolas. Hoje eu sei que há algumas disciplinas de cidadania que em que vão tocando nos bancos, nos seguros, muito ao de leve, os professores, a maior parte deles também com um conhecimento bastante reduzido sobre finanças pessoais, porque as finanças pessoais não têm só a ver, como disse há pouco, com a questão de sabermos o que fazer com o dinheiro. Porque há uma componente gigante deste processo que é mental e psicológico, tem a ver com emoções e lidar com as emoções. E dinheiro é muito, mas mesmo muito emocional. E por isso, durante os próximos episódios, iremos abordar isso, iremos falar sobre o tema. E hoje vou partilhar com vocês um PowerPoint, onde vou passar por uma apresentação que vou passar por algumas áreas que de alguma forma nos ajude aqui a clarificar o que vai acontecer nos próximos 9 episódios. Porquê à quinta-feira? Porque acreditamos que é um dia em que já estamos suficientemente perto do fim de semana, mas por outro lado ainda estamos ativos e acho que isso é importante para nós. As 9h21, 21h21 é exatamente por causa daquilo que eu vos disse inicialmente. Acreditamos neste misticismo dos números, gosto disso, gosto de brincar com isso. Acredito que na vida financeira há muitas sextas-feiras 13. Acredito que a maior parte de nós que acha que o azar e a sorte é determinante para as suas vidas financeiras, eu, eu não acredito nisso. Eu acredito que existem planos, existem trabalho, existe conhecimento e existe, sobretudo, um conjunto de aprendizagens que devemos colocar em prática no dia a dia. Não basta, porque há uma diferença bastante grande entre conhecimento e depois aplicar esse conhecimento. E o que nós vamos fazer nestes próximos 9 episódios é algo muito prático para vocês poderem usar. Sim, para nós podemos usar. No fundo, aquilo que eu usei durante anos, vou-vos ajudar hoje, vou colocar aqui em cima desta mesa e partilhar convosco essas práticas, algumas não convencionais, vou-vos ser muito provável. Eu não sou um consultor financeiro convencional, muito longe disso. Como veem, eu hoje estou
estou mais formal, mas iremos ter episódios onde eu vou simplesmente dar t-shirt, a trocar ideias convosco, e todos os episódios vão ter um momento de perguntas e respostas, em que eu estarei cá para responder às dúvidas que possam existir. Isso é muito importante, vocês colocarem essas questões, deixarem nos comentários, comentários esses que eu gostava de ver na televisão, para depois poder responder. Dessa forma, acho que, João, eu gostava que o Paulo... A partir de agora vamos entrar então na... E deixem-me dizer isto, que eu acho que é um orgulho enorme quando nós temos uma equipa aqui connosco a trabalhar e sinceramente o, são estas pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Também para quem me conhece sabe que eu costumo trabalhar muito pouco e porque eu sou um apaixonado pelo que faço e por isso estou constantemente de férias. Bem, então, no sentido de darmos início a este workshop de O Rato que Roeu a Roda, eu quero-vos dar agora sim a todos, que julgo que neste momento já temos a maior parte das pessoas aqui presentes, as boas-vindas, e vamos começar com O Rato que Roeu a Roda. Vamos começar por falar da nova realidade. Porque, antes de tudo, é preciso perceber em que realidade é que nós estamos. O que é o rato? O que é a roda? São as questões que eu hoje vou responder. O rato e a roda são, talvez, o maior exemplo do que vai acontecendo a todos nós numa vida normal, que é, estamos em casa dos pais, estudamos, saímos de casa dos pais quando começamos a trabalhar, ou alguns de nós começamos a trabalhar primeiro e saímos depois de casa dos pais, e não nos explicam nunca o que é que havemos de fazer com a nossa vida financeira. A maior parte de nós, eu não sei se para quem é católico, normalmente não se fala de dinheiro à mesa. A grande diferença que eu nos últimos anos fui-me apercebendo é que quem tem muito dinheiro fala muitas vezes de dinheiro. E não acha que ter dinheiro é um crime, porque não há problema nenhum. A única forma de nós ajudarmos pessoas, ajudarmos a sociedade a evoluir é com capacidade financeira. É tendo capacidade de investimento. E todos nós podemos construir. Não interessa se ganhas 1000 euros, se ganhas 10 mil euros ou se ganhas 100 mil euros por mês. Eu posso-vos dizer, e é isso que eu vos vou tentar aqui explicar, porque é que eu muitas vezes nem sei que sou um rato. Eu não sei. Eu vivo nesta lógica, mas não sei, não tenho consciência disso. Nós visitámos muitas pessoas nos últimos 10 anos. Pessoas, como vos disse, com um diverso tipo de rendimento. E posso-vos dizer que não interessa o rendimento que as pessoas oferem. Porquê? Porque nós temos pessoas pobres que ganham 1000 euros e temos pessoas pobres que ganham 10 ou 20 mil euros por mês. Obviamente tem um nível de vida diferente. É claro que sim. Obviamente que têm e conseguem consumir coisas diferentes. Sim, é verdade, claro. Quem ganha 10 mil euros consome outro tipo de coisas. Mas não sei se tem uma vida financeira mais saudável. Mas eu posso-vos afirmar que muitas vezes estive em casas de pessoas que ganham 10 mil euros por mês e que as despesas mensais deles eram 11 mil. Que tinham dificuldades em chegar a meio do mês com comer dentro do frigorífico. E deixem-me contar uma coisa. Eu abri muitos frigoríficos para ajudar pessoas a ter uma vida financeira mais saudável. Porque às vezes o frigorífico diz muita coisa. Vocês nem imaginam como nós, a partir de o consumo que a pessoa faz, desde os bens alimentares até às nossas linhas que saem diariamente do nosso extrato bancário,
nós conseguimos perceber e dar realmente uma ajuda efetiva nas pessoas e descobrirmos se realmente somos ou não somos ratos. Eu fui durante muito tempo. Porquê? Porque estava numa lógica igual a toda a sociedade. Consumo, trabalho, consumo, trabalho. Mas não tinha consciência disso. E primeiro, como é que eu atingi esta consciência? Ou quando é que eu comecei a ter essa consciência? Bem, realmente essa consciência vem a partir de várias pessoas que eu fui seguindo nos últimos anos. Como vocês sabem, hoje temos o YouTube, que é fantástico e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, o conhecimento era muito mais difícil de obter. Nós tínhamos realmente que dar um passo em frente, ir à procura. Hoje, é verdade, temos que saber pesquisar, não é? Mas ele é mais fácil e está de uma forma muito mais disponível a todos nós. E é nessa disponibilidade que muitas vezes nós, e nessa facilidade, que nós caímos hoje em dia também, que é, achamos que é fácil, mas depois não fazemos o que temos para fazer. E eu descobri que a minha vida estava neste ganha, consome, quando algo me aconteceu e eu não tinha sequer fundo de emergência para fazer face aos imprevistos. E vou-vos dizer, era alguém que estava já no início do mundo financeiro e costuma-se dizer Casa de Ferreiros, Espeto de Pau, e o início desta minha caminhada foi interessante porque foi muito difícil, porque eu saí de casa aos 18 anos, construí uma empresa, a empresa não correu muito bem, eu perdi com a minha família milhares de euros, porque a minha família, eu digo, as pessoas que do meu seio familiar próximo, minhas filhas e a minha ex-mulher na altura, acabámos por ter algumas dificuldades financeiras e foi bastante difícil de supri-las. Posso dizer que foi uma luta enorme durante anos. Felizmente conseguimos resolver o problema, conseguimos ultrapassá-lo, conseguimos começar a construir uma vida financeira saudável, baseada em hábitos, em certos detalhes. E também assente numa outra coisa que é um plano. Ok? E a partir daí comecei então a ter. Tomei consciência que era um rato e comecei a ter uma vida simplesmente de rato, que era esta. Trabalhava, ganhava dinheiro, pagava contas, ficava sem dinheiro. Okay? Trabalhava, ganhava dinheiro, pagava contas, ficava sem dinheiro. E constantemente, durante anos, eu segui este circuito. Até que consegui começar a pôr realmente dinheiro de lado, a fazer poupanças, a fazer investimentos. Mas antes disso fiz uma coisa que é espetacular. Que eu construí um plano. Tornei-me consciente e tive que ter um plano. Okay? Esta consciência, este nível de consciência, como é que surgiu? Através de coisas como a literatura. Já vos falei de um livro, Pai Rico, Pai Pobre, mas há muitos outros livros espetaculares que vos posso e vou aconselhar ao longo destas séries. Gosto muito do Pense e Fique Rico, do Napoleão Hill. Gosto muito do Jogo de Dinheiro, do Tony Robbins. Acho que são livros essenciais para nos ajudar a ter maior consciência. Ou mesmo o Inabalável, também do Tony Robbins. Acho que é mais simples que o Jogo do Dinheiro. Acho que pode ser mais simples porque tem muito menos páginas, é mais fácil de ler, uma literatura muito mais straight to the point. Isso é muito fixe, porque vai-nos permitir chegar mais rápido a conclusões de como organizarmos a nossa vida. Então, vou-vos explicar como é que fiz. Basicamente, primeiro percebi, ok, finanças pessoais. Vamos pegar nas finanças pessoais e começar a perceber, fazer uma análise às nossas finanças pessoais. E como é que nós fazemos uma análise às finanças pessoais? A primeira coisa é, ok, como é que eu analiso isto? Então, é preciso ter... Hoje em dia vocês podem procurar em vários sítios, mas eu comecei a fazer literatura e a primeira coisa foi uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes que toda a gente deve fazer, que é varrer o extrato bancário de alto a baixo. Foi a primeira coisa que eu fiz e foi agrupar as despesas,
E de forma a perceber onde é que o dinheiro estava a ser gasto. A seguir, fiz algo também muito importante, que é como é que eu vou proteger aquilo que já tenho? Como é que eu protejo o meu rendimento? Como é que eu garanto o meu estilo de vida, o meu lifestyle? E isso é necessário olhar para a questão da proteção. E depois há vários algoritmos que podemos usar. De algoritmos desses, X vezes, X meses. A questão dos fundos de emergência. Como é que devem ser construídos? A maior parte das pessoas fala num fundo de emergência. Eu não acredito num fundo de emergência, por exemplo. Eu acho que devemos ter diversos fundos de emergência com vários timings para diversas coisas e com uma boa parte desse fundo de emergência sai mais barato se construirmos com os seguros. E como é que eu descobri isto? Porque, felizmente, visitei algumas pessoas com uma capacidade financeira muito, muito grande que não precisavam, em teoria, de seguros e que diziam que os seguros faziam-lhes todo sentido. Que era mais barato ter seguros. Eu inicialmente não percebi, até que alguém um dia me explicou. Imagina que temos dinheiro que é aplicado e que esse dinheiro gera um rendimento, 4, 5, 6, 7% líquido ao ano, mas que os seguros, para me proteger, só custam 1 ou 2% do meu dinheiro. Quer dizer que eu estou a ganhar por ter dinheiro investido. Consigo pagar a minha proteção e ainda assim manter o estilo de vida e manter algum rendimento adicional. Tendo o dinheiro. É espetacular. Eu aprendi muitas coisas com pessoas com dinheiro e tem sido um ensinamento enorme. Depois comecei então a construir hábitos de poupança. Estes hábitos de poupança foram determinantes porque permitiram-me ter uma disciplina, primeiro ponto. Depois, a adiar o consumo. Basicamente, uma poupança é adiar o consumo para algum momento. Ou, porque se fizermos isto é, imaginem, se vocês agarram no dinheiro e metem de lado, se vão consumir, a única coisa que fizeram foi adiar para um consumo mais tarde. Isto ajuda, mas não é essa a solução. A solução é quando nós pegamos nas nossas poupanças e dividimos as nossas poupanças e agarramos nelas para investir. Construímos com esse dinheiro construímos ativos, construímos uma coisa que chamam cash flows positivos recorrentes de passivos, que é espetacular. Todos vocês e todos nós devíamos saber o que era rendimento passivo. E todos devíamos ter. Como é que se constrói isso? Bem, há muitos ricos que investem no imobiliário, mas há pessoas da classe média que também investem. Eu tive pessoas muito próximas de mim que pouparam muito dinheiro quando eram jovens e que são exemplos espetaculares porque aos 30 e poucos anos têm casas arrendadas, têm uma casa que conseguiram pagar. Porquê? Porque conseguiram fazer que o dinheiro delas gerasse mais dinheiro. Ninguém consegue trabalhar, por muito que goste do trabalho, ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia. Exceto o nosso dinheiro. O nosso dinheiro consegue trabalhar 24 horas por dia. E trabalha por uma coisa espetacular, porque trabalha para nós. Trabalha para ti. Já viste? Por isso a gente tem que saber como é que fazemos isto. É porque isso é espetacular. Uma das coisas que eu quero vos dizer que vamos fazer hoje, sim, neste live, vamos fazer no final, vamos oferecer um livro a um de vocês. E todos os episódios desta série nós vamos oferecer pelo menos um livro. Livros que mudaram a minha vida e que eu acredito que podem mudar a vossa vida. Sinceramente, é algo que me motiva. Falar de finanças pessoais é talvez a coisa que mais me diverte. Que é uma coisa estranha, não é? Muita gente acha que é um problema. Eu acho que é uma diversão. Não é trabalho. E como vos disse, estou neste setor há muitos anos, mas tem-me dado um gozo tremendo. Tenho realmente aproveitado cada minuto. Muitos de nós focamos, e eu também o fiz durante muito tempo, no objetivo. Reparem, eu era comercial. O objetivo é tudo. Ou praticamente tudo, não é? Para um comercial tem que chegar. Porque no início do mês seguinte começa a zeros. No início do ano seguinte começa a zeros. Não é possível andar a correr constantemente atrás dos resultados se não tivermos algo maior do que os resultados para correr atrás.
E aquilo que eu corro atrás há muito tempo é com o objetivo claro de ajudar as pessoas a ter uma vida financeira mais saudável. Eu durante anos trabalhava numa área e ajudava as pessoas com as finanças pessoais. Hoje quero partilhar esse conhecimento com vocês. E vou partilhá-lo ao detalhe. Os próximos episódios vamos ao detalhe em várias áreas. E nestas 4 áreas vamos detalhar. Vamos também, no fundo, entrar em cada uma destas áreas, além do detalhe, com exemplos, histórias que aconteceram, me aconteceram a mim, que aconteceram a pessoas nas quais eu era o gestor financeiro pessoal. Também vou fazer com que esta série, estes episódios sejam de alguma forma muito práticos para vocês poderem colocar isto em prática. Não vale a pena estarem aqui se não for para mudar a vossa vida financeira. Se for para continuar tudo na mesma, não faz sentido. Não vale a pena gastarmos o nosso tempo de vida para que nada aconteça. Por isso eu acredito e espero que esta hora seja uma hora que vos vai ajudar a mudar a vossa vida. E vamos fazer isso durante as próximas 9 quintas-feiras. As próximas 9 quintas-feiras vamos estar aqui às 9h21, recorrentemente a ajudar-vos a vocês a ter mais hipóteses de melhorar a vossa vida financeira. Como? Com exemplos de pessoas que falharam, como eu. Eu falhei, correu muito mal. Felizmente hoje passei, consegui crescer, mas eu não cresci por acaso. Percebem? É que isto é que é a grande questão. Nós não crescemos por acaso. Nós crescemos porque somos curiosos com algo, queremos aprender, queremos saber mais, queremos implementar. E este ciclo é virtuoso se nós o implementarmos. É como a roda do rato. A questão é que é uma roda virtuosa, já não é do rato. É algo que é construção de dinheiro, construção de ativos, rendimentos passivos geram mais dinheiro e tudo isto vai acontecer. Até que um dia vocês passam a ter um plano. E é isto que nós hoje vamos passar, que é, ok, então e como é que é um rato com um plano? Bem, um rato com um plano deixa de ser rato um dia. Mas inicialmente vamos ter que trabalhar, vamos ter que continuar na roda, porque todos vocês estão na roda, ou muitos de vocês estão na roda, outros não, felizmente já conseguiram sair. E esta mudança não dá de um dia para o outro. Nós não vamos fazer isto de um dia para o outro. Toda a gente tem que ter consciência disso. Finanças pessoais levam tempo. Temos que conseguir viver com o adiar da recompensa. Mas a recompensa chega. E temos que usufruir deste caminho. Há pouco, quando eu falei dos objetivos e de lutarmos por um objetivo, é muito importante vocês usufruírem da jornada, do caminho. Porque quando chegar aos objetivos vão perceber, e é o que eu tenho percebido nos últimos anos, é que realmente o que me dá gozo é o caminho. É os detalhes das tarefas que eu tenho para fazer. É a capacidade de ter que crescer. Obrigar-me a fazer coisas difíceis. Fazer coisas difíceis é espetacular, porque mexe em algo muito importante para todos nós, que é a nossa autoestima. E essa autoestima vai ser fundamental para as vossas finanças pessoais. Não há finanças pessoais saudáveis se nós precisamos de ter para ser. Não há finanças pessoais saudáveis se vocês precisarem de ter para ser. Não se deixem cair nesta... Ninguém precisa de ter nada para ser muito importante. Não é necessário. As histórias que nos contam, os carros que andam na rua, as casas... Não é necessário. Existem várias pessoas hoje que já vivem num conceito minimalista. Há um canal do YouTube também muito giro, que é se não estou em erro, os Minimals. Ou algo parecido com isto. Se procurarem e quiserem pôr aí no chat, acho que pode ser interessante.
Porque nós conseguimos ser felizes quando não necessitamos de ter nada. E porquê é que isto está completamente provado? Há vários estudos sobre isto. Mas, se vocês forem ao índice de satisfação e de felicidade, vão perceber, é um ranking que há dos países, que há muitos países dos mais pobres do mundo que estão nos primeiros lugares da felicidade. O que é um bocado estranho. É porque nós tornámos seres que nunca estão satisfeitos. E a insatisfação, por ter mais, por querer mais, é incapacitante no longo prazo. É algo que gera medos, porque depois temos medo de perder. Começamos a ficar agarrados às coisas que temos. E eu digo isto muitas vezes. Nós, felizmente, construímos algo em que eu acredito muito e que esta equipa acredita muito, que é a Unipeople. Mas digo muitas vezes isto, se corresse mal, meus amigos, eu vou virar frangos e tenho sucesso. Porque virar frangos também tem muito... temos que ter muito orgulho no que fazemos e temos que encontrar coisas que nos façam ser felizes até a virar frangos. Ou varrer a rua, não há problema nenhum. Conseguimos construir isto. Conseguimos melhorar as nossas vidas a partir da base. Há uma história que eu quero partilhar com vocês. É a história de um condutor da UPS nos Estados Unidos. Ele fez uma coisa muito simples que eu aconselho todos vocês a fazerem. Ele, quando tinha 30 anos, decidiu que todos os aumentos que ele tivesse, 50% desses aumentos era para investir. Era para investir na Bolsa. Para quem acha que é um risco investir na Bolsa, eu aconselho a estudar História. Porquê? Porque a Bolsa nos últimos 125 anos cresceu em média mais de 9%. Claro, dizem vocês, Igor, mas não é seguro. Então eu digo para deixar o dinheiro no banco. Deixa o dinheiro no banco. É seguro que a inflação vai comer o valor do nosso dinheiro. Para quem se lembra de uma coisa que era o Pac-Man, mais ou menos a inflação é igual ao Pac-Man. Come o dinheirinho todo. E nós nem nos apercebemos. Porquê? Porque em 2000, quando começou o euro, um café custava, se não estou em erro, antes de qualquer coisa como 30 ou 40 escudos. Hoje custa 65, 70 cêntimos. Dava qualquer coisa como 140 escudos. Se não estou em erro. Eu ia dizer que para fazerem as contas, mas não é tão relevante para hoje. Vamos então detalhar um plano para vocês, para nós, e qual é que é o plano que eu sigo diariamente para ter atingido esta lógica de saúde financeira e de procurar constantemente, eu procuro isso, que é uma coisa que se chama a independência financeira, que é um movimento que é um movimento que eu gosto muito, que é o FIRE, que também quem gosta de finanças deve estudar, deve perguntar porquê, deve ir à procura. Bem, então, o que é ter um plano da área das finanças pessoais? É basicamente percebermos isto. Ok, quais é que são os meus rendimentos? Uma coisa básica. Quanto é que eu ganho? Ok, mas também podemos perceber quais são os tipos de rendimento. Que tipos de rendimento existem? Há uns mais vantajosos que outros. Acho que vocês devem perceber isso. Há uns que têm mais tributação que outros. Temos que perceber isso. A tributação come 30 a 40% da nossa riqueza ao longo da vida. Sim, a fiscalidade. 30 a 40% ao longo da nossa vida. Se não percebermos da fiscalidade, vamos ter dificuldades. A diferença entre os rendimentos e as despesas gera uma coisa que chamam poupanças. Ok? A partir daí, as poupanças, quando investidas, podem gerar ativos líquidos. E é sobre isto que a gente vai também falar nos próximos episódios. No fundo, o que nós queremos é um rato com plano. O que nós vamos sortear, como vos disse, é o Pai Rico, Pai Pobre, que vamos fazê-lo um pouco antes de terminarmos esta nossa sessão. Eu quero chamar a atenção que estes 9 episódios que aí vêm são episódios de detalhe. Eu hoje não era o objetivo ir ao detalhe, não temos tempo para isso, mas quero-vos deixar um saborzinho do que vai acontecer, que é alguém super descontraído a falar de finanças pessoais, que não percebe nada de financeiros, não vão ouvir aqui financeiros,
Se algum termo que vocês não percebam, meus amigos, perguntem aí nos chats, digam, é pá, Igor, eu não percebo esta palavra, não sei o que significa, eu não vou falar muito de spreads, são importantes, são, mas eu não vou perder muito tempo com isso. Há bocado estávamos a falar de inflação. A inflação não é mais do que algo que comeu o nosso dinheiro. Se vocês deixarem o dinheiro no banco durante 10 anos, quando lá chegarem, vão conseguir fazer menos coisas com o vosso dinheiro. Porque os depósitos são remunerados abaixo da inflação. Porquê é que eu digo que, por exemplo, a questão das empresas e das ações é um bom investimento? Bem, digo-vos isso por várias razões. A primeira é porque a história dá-nos uma certeza. 125 anos parece-me algo em que nós devemos acreditar. Não é no Igor. Não é nos gurus financeiros que andam por aí muito mais desenvolvidos que eu. Não tem nada a ver com isso. É com a história, é com a realidade. O que aconteceu nos últimos 125 anos. Bem, dizem-me os mais céticos, Igor, o que aconteceu nos últimos 125 anos, não sabemos se vai acontecer nos próximos 125 anos. É verdade. Mas há coisas que nós já sabemos que aconteceram, que muitos dos depósitos que estavam no banco em depósitos e em aplicações garantidas tiveram problemas graves. Muitas pessoas foram penalizadas porque acreditavam, como hoje ainda acreditam, em juros muito acima da média, obviamente sem correr riscos. Não existe. Isso é uma fantasia em que alguns de nós querem acreditar. Obviamente agora, se nós estamos a investir em ações, temos que perceber sobre o tema. Temos que gostar. Temos que ir investigar. Aquilo que eu aconselho a todos vocês é a serem curiosos. Porque foi isso que mudou a minha vida. Na realidade não foi ler este livro, ou ler outros livros, ou ver vídeos do YouTube, ou séries, ou ir à casa de clientes. Aquilo que faz a diferença e que me fez a diferença na minha vida foi ser curioso. Eu continuo a viver na época dos porquês. E por causa disso, por viver na época dos porquês, gostava que vocês agora colocassem, enquanto eu vou fazer o sorteio, começassem a escrever os porquês. Quais é que são os porquês que vocês têm? O que é que vocês querem ver nos próximos episódios? O que é que gostavam de aprofundar? Se tiverem as dúvidas de hoje, coloquem as perguntas que eu vou responder agora no chat. Está bem? Vamos fazer o sorteio deste livro. Alguns de vocês provavelmente que não se inscreveram nos links que foram enviados, infelizmente não vão participar neste sorteio. Por isso, para a próxima vez, eu peço, vão ao link, coloquem o vosso e-mail para nós podermos sortear e vocês participarem destes sorteios. Vamos ver então quem é que vai ganhar Pai Rico, Pai Pobre, o primeiro desta série. Vamos lá ver. And the winner is... Diogo Mendonça! É para ti o livro. Eu não devia receber porque eu acho que já lhe ofereci um. Diogo, este é o primeiro... É o primeiro... desta... Deixem-me só passar para... que eu, entretanto, perdi o PowerPoint, mas... Estamos lá? Temos com o PowerPoint? Ok. Malta. Aí vai, é agora. Sabem que eu ainda sou um pouco naif nestas histórias do YouTube, mas vou melhorar certamente nos próximos. Vamos enviar. O André está a pedir. Olá André, boa noite. Estás a pedir para enviar um PDF. Sim, vamos no link destes vídeos vamos deixar aqui algumas. Vamos deixar aqui alguma. Vamos deixar o PDF. Vamos deixar também mais informações sobre os próximos episódios. Porque o próximo episódio vai ser no dia 24 de fevereiro, às 21h21. A Filipa está-me a perguntar
se eu vou falar sobre créditos e como não ter dívidas. Bem, não ter dívidas é muito fácil. É só não contraírem crédito, é só não consumirem. Mas, agora fora de brincadeiras, é muito importante nós estruturarmos as nossas dívidas, porque fazem parte, porque nós temos ativos e temos passivos. E esses, muitas vezes, esses passivos têm impactos na nossa vida financeira, porque alguns deles, a maior parte, retiram-nos cash flow. Ok? Porquê? Porque temos que pagar prestações, temos que pagar juros, e sempre que nós temos que ter consciência que a maior parte dos créditos são maus. Eu vou repetir. A maior parte dos créditos são péssimos para nós. Isso não quer dizer que não devemos olhar e resolver o problema que temos para trás. Como é que vamos fazê-lo? Bem, é muito simples e eu vou explicar nos próximos episódios. Eu vou ter um episódio que vou agarrar nos créditos, vou explicar em detalhe como é que se resolve. Como é que vocês pegam nisso? Bem, mas tão importante como aos créditos é como é que podemos ter mais rendimento. Isso também é importante, porque muitas vezes nós não sabemos como é que podemos ter mais rendimento. Vou também falar de formas de ter rendimento alternativo. Vamos falar nestes episódios de como podemos investir o nosso dinheiro e ter um rendimento passivo mensalmente. Bem, temos o Tiago a perguntar: olá Igor, já tenho uma app para as minhas finanças pessoais. Eu acho que as apps são muito úteis, e como tudo na vida, devemos escolher aquela que mais se adapta a nós. Há muitas e poderei partilhar algumas no futuro, vou falar sobre isso. Eu gosto também acho que muitas vezes coisas muito simples, instrumentos muito simples como o Excel pode nos ajudar de uma forma imediata a ter uma visão sobre a nossa vida financeira. Mas acho que nas apps o mais importante, como tudo na vida, não é ter a app, é usar a app. O mais importante não é ter a app, é usar a app. E por isso, Tiago, aquilo que eu te digo é: usa a app, porque eu acho que pode ser positivo. A utilização que nós damos às apps depende, sobretudo, de duas coisas, na minha perspectiva, que é: que plano é que temos para elas? Qual é que é a lógica daquela app? Ou qual é que é a lógica daquele investimento? O que é que isto faz parte? E vamos explicar também nestes episódios como é que é importante que o plano financeiro, o plano das vossas finanças pessoais, esteja interligado com o vosso plano de vida. Porque não há finanças pessoais sem plano de vida. Por isso é que é vida financeira. Finanças pessoais saudáveis implica ter uma vida financeira saudável. Bem, então e como é que chegamos à vida financeira saudável? Temos que agregar. Eu olho para a vida em 4 quadrantes e vou explicar quais é que são, e como é que eu faço o plano sobre esses temas. Porque é muito importante. Nós não podemos querer ter uma vida financeira saudável e depois ter o resto da vida toda mandada abaixo. Não faz sentido. Aquilo que faz sentido é nós preocuparmos com todas as áreas da nossa vida, obviamente em momentos diferentes, com intensidades diferentes, mas isso faz parte. O que é preciso é usufruir. Não é gastar dinheiro, é usufruir. É diferente. Adiar o consumo pode ser determinante para todos nós e para todos vocês. Para mim foi. Para mim foi importante eu conseguir poupar, ter um plano, investir e hoje estar aqui a falar com vocês. Podem-me fazer várias outras perguntas daquelas difíceis, não é? Que é, já chegaste à tua independência financeira? E eu respondo: não, ainda não cheguei, estou a construí-la. Podem-me fazer perguntas difíceis como qual é que foi o pior momento. No pior momento eu posso dizer que não sabia como é que havia de comprar comer para alimentar as minhas filhas. Esse foi o meu pior momento. Tudo isso aconteceu na minha vida. Provavelmente algumas de vocês também tiveram dificuldades. Não há problema. As coisas não são como começam. Nem como acabam, na minha perspectiva. É como nós usufruímos do caminho. Por isso, aquilo que eu me comprometo com vocês é, durante os próximos 9 episódios,
a pegar em cada detalhe das finanças pessoais e a conseguirmos, em conjunto, construir algo que seja útil, que seja aplicável e simples. Como viram, eu testo coisas complexas, vou falar de uma forma que espero que toda a gente me compreenda. Aquelas pessoas que percebem muito de finanças pessoais, porque alguns de vocês podem estar aqui a pensar: o Igor, mas as pessoas que tiram gestão percebem de finanças pessoais. Eu digo, percebem, mas entre perceber e usar o conhecimento vai uma distância muito grande. É muito diferente. Porque há uma componente emocional no dinheiro que altera por completo o conhecimento que nós temos. E todos vocês já devem ter passado por isso, que é terem dificuldades às vezes de conseguir. Quando as coisas não são com vocês, vocês sabem tudo, não é? Mas quando são com vocês, vocês fazem o contrário daquilo que achavam que devia a outra pessoa fazer. E porquê? Por questões emocionais. E essa componente é fundamental na relação que temos com o dinheiro. Há muita gente rica que vive em pânico. Em pânico. Autêntico pânico de perder o dinheiro. Não é muito saudável. Isto não é ser saudável. Ser saudável é perceber que o dinheiro tem um flow, o dinheiro é positivo, o dinheiro ajuda pessoas, é importante, mas não é determinante para sermos felizes. Agora, ajuda à felicidade, meus amigos, eu acho que sim, tem muito impacto. Sim, até um certo nível tem. A partir daí, a partir do momento em que começamos a ter um nível de vida estabilizado, acho que o dinheiro deixa de fazer grande... Não é aquela coisa que é primordial. Vocês podem conseguir ter um nível de vida financeiro médio e ter uma vida financeira super saudável. Bem, eu tenho aqui várias perguntas. Alguma dica rápida? Eu não sei se há dicas rápidas, porque dicas rápidas é um problema gigante. Porque se vos der uma dica rápida, vocês acham que isto é fácil. E eu acho que as finanças pessoais são simples, mas não são fáceis. São detalhes, mas não são rápidos. Por isso, Tiago, eu não te sei, neste momento, não te consigo dar uma dica rápida que tenha impacto na tua vida. Já. Mas consigo dizer que a primeira coisa que eu faria era ser mais curioso com as finanças pessoais, começar a investigar como é que a minha vida neste momento está. E então ia ver aquele círculo que partilhei com vocês: rendimentos, despesas, poupanças e ativos. Como é que eu estou a esse nível? Bem, estou-me a criar aqui, também a fazer uma pergunta que é: como é que achas que o dinheiro pode deixar de ser um tabu? Eu acho que falar sobre dinheiro devia ser obrigatório na escola. Devia-se começar na escola a falar sobre dinheiro. Devia-se incentivar os miúdos, desde de bebés, eu diria que a partir dos 2, 3 anos já podem, e há um livro espetacular sobre isso, de uma pessoa que eu gosto muito, que poderei partilhar depois com vocês, ou até mesmo vos oferecer, que é acho que não há em português, que é Master... como é que é? Master Kids... Monster Kids, qualquer coisa assim. Mas eu irei partilhar com vocês, agora não tenho a certeza absoluta do título deste livro. Talvez alguém que esteja desse lado se lembre. E este livro, basicamente, o que é que diz? Ajuda os miúdos, desde o início, a perceberem como é que podem lidar com as finanças. E não é só dar-lhes uma mesada. Isso não tem o efeito que nós queremos. É muito mais importante que isso. É muito mais importante permitirem aos vossos filhos, quem tem filhos, que falhe com o dinheiro, que sinta que falhou para crescer. É importante que nós não decidimos ainda se vamos ter estes episódios gravados e depois proporcionar a posterior a visualização destes episódios. Não é algo que esteja decidido. Em princípio, eu vou-vos dizer, eu sou um adepto de diretos
e desapareceu direto. Sabem porquê? Porque as pessoas que estiveram, acho que podem e podemos perfeitamente partilhar com elas a gravação. Quem não esteve, não conseguiu, não dedicou tempo, não achou que era relevante, não está preparado para mudar a vida financeira e olhar para as suas finanças pessoais. Por isso, nesta fase, se a minha equipa não me alterar esta minha visão, porque eu sou alguém que gosto de discutir estes temas e a minha opinião é esta, mas não quer dizer que amanhã, mediante argumentos válidos pela minha equipa, eu altere esta questão. Bem, malta, estamos a chegar ao fim. Eu não sei se tem mais perguntas para me fazer. Espero que tenha sido um episódio que é o primeiro episódio desta série, tenha sido de alguma forma, vos deixe um pequeno sabor, um flavorzinho sobre o que vai acontecer. Estas conversas, quase conversas improváveis, de ratos, de rodas, e de como é que nós podemos roer a roda e sair da roda. Isto é espetacular se nós usarmos isto de uma forma clara e com estratégia, assente num plano. E é isso que eu vou fazer com vocês. Vou-vos ajudar a fazer esse plano, a construir esse plano. Vou-vos ajudar também a terem algumas ideias de como suprimir, porque a gente tem que suprimir algumas lacunas que temos. E eu tinha muitas a este nível. Eu tinha muitas a nível financeiro. E é com todos vocês e para todos vocês que eu vos quero agradecer a vossa presença. Espero que partilhem, para já, coloquem aqui um thumbs up, se possível, no vídeo. E depois que partilhem com os vossos amigos, com as vossas famílias, com alguém que vocês sabem que precisa destes conselhos de finanças pessoais. Partilhem com eles para estar cá no próximo dia 24, às 21h21. E espero, na próxima vez, realmente começar às 21h21. Ok? A todos aqueles que estiveram à espera alguns minutos, peço desculpa e agradeço a vossa presença a todos. Grande abraço, boa noite. Vamos lá, as finanças pessoais conquistam-se passo a passo. Tá? Boa noite e um abraço.